Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? Existe uma briguinha aí entre calvinistas e calvinistas, não é? Mas existe uma briguinha entre alguns calvinistas acerca da questão do mal, se Deus decretou o mal e o pecado, ok? Eu creio que de antemão nós precisamos fazer a distinção, ok? Entre causas primárias e causas secundárias. Qual é a distinção, PH? A causa primária é o iniciador do movimento, enquanto que a causa secundária é a peça que precisa ser movimentada. Para ser assim, mais didático e ser mais elucidativo aqui, ok? O que seria a causa primária e causa secundária? Veja, por exemplo, a ilustração de um lenhador e o machado. O lenhador é a causa primária, mas o machado é a causa secundária, ou seja, é a peça que precisa ser movimentada. O lenhador, embora ele sendo bom, né, sendo profissional, e ele sabe cortar a madeira, a árvore, enfim. Mas se o machado, porventura, não estiver afiado, for uma ferramenta cega, com dentes, o machado, obviamente, não vai cortar praticamente nada. Ou melhor, não vai cortar absolutamente nada. Ok? E o que acontece? É preciso o lenhador, que é a causa primária, o iniciador do movimento, afiar o machado para que desta forma, então, o machado venha trabalhar e fazer o corte correto. Assim é em relação a Deus e o homem. Deus é a causa primária. O homem, por sua vez, é a causa secundária. Deus usa a maldade que habita dentro do coração, já corrompido do homem, para propósitos melhores e maiores, que resultarão, é claro, em última instância, na glória do seu nome. Tudo que Deus faz é para a glória do seu nome, ok? Mas percebe que Deus não cria o mal. Deus não cria o pecado, mas ele usa a maldade, o pecado e a corrupção que já habita dentro do homem. Foi exatamente isso que o reformador francês do século XVI, João Calvino, argumentou. Olha, Deus, ele usa a maldade que habita dentro do coração do homem a fim de realizar os seus propósitos eternos. Percebe? Meu irmão, nem a confissão de fé de Westminster, nem os cânonos de Dort. Aliás, os cânonos de Dort diz o seguinte, que afirmar que Deus é autor do pecado é blasfêmia. Então, nem a confissão de Westminster, nem os cânonos de Dort, nem Martim Lutero. Martim Lutero dizia o seguinte, Deus não criou o pecado. E ele não força o homem a pecar, mas, pelo contrário, ele proíbe o pecado. Mas o pecado e a maldade vêm de Satanás e da natureza corrupta do homem. Existiu um puritano calvinista também, chamado Theophilus Galli, que disse o seguinte, afirmar que Deus é autor do pecado é a gota da blasfêmia e aquilo que todo espírito sério repudia mais do que o inferno. Então, calvinistas históricos, ortodoxos, rejeitam completamente a ideia de calvinistas mais modernos que dizem que Deus é o criador do pecado. É o criador do mal. Mas lá em Isaías 45, Deus diz que criou o mal. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Explicando essa questão, quando Deus declara, eu crio o mal. Porque daí precisamos definir a que mal o contexto está se referindo. Se ele, isto é, Deus, é autor do mal, no sentido de pecado, no sentido do mal moral,
logo ele é mau também. E Deus é definido pela Escritura como sendo bom. Deus é descrito como um ato puro. Deus não tem bondade, assim como eu e você, que refletimos os atributos comunicáveis dele. Deus não tem bondade. Deus é bom. Ele é intrinsecamente bom. E alguém sendo bom não pode criar algo que repudia completamente e, na verdade, proíbe. Percebe? Deus usa a maldade já existente no coração do homem. Ele não criou o pecado. Percebe? Veja, por exemplo, dois textos bíblicos bem interessantes. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 13, o apóstolo Tiago diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha o que Abacuque declarou no capítulo 1, verso de número 13. Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal e que não podes tolerar a malignidade. Percebe? Existem alguns defensores por aí do chamado ocasionalismo. O que é o ocasionalismo, PH? O ocasionalismo é aquela doutrina que diz que as causas secundárias, lembra do que eu falei no início do vídeo, a distinção de causa primária e causa secundária? O lenhador e o machado, estão lembrados? O ocasionalismo é a doutrina que diz que as causas secundárias não são causas reais, mas apenas causas ocasionais. Ou seja, nessa concepção, embora o universo exista, seja real e distinto do Criador, ok? Mas ele é completamente inerte, inativo, inoperante. Ou seja, só existe uma causa no universo, e esta causa é a causa primária, isto é Deus. E aí Calvino, meus irmãos, argumentou nesse sentido, que se nós passarmos a defender isto, que existe apenas uma causa no universo, nós cairemos e incorreremos no erro chamado de panteísmo. Ou seja, Deus é tudo, tudo é Deus. Deus sou eu. Deus é você que está me assistindo. Deus é o celular, essa câmera aqui, que eu estou gravando esse vídeo. Deus são os meus livros. É isso que ensina o panteísmo. E se nós incorrermos, aderirmos ao ocasionalismo, nós incorreremos no erro do chamado ocasionalismo. Se nós cairemos no erro do chamado panteísmo, e Calvino argumentava nesse sentido. Existe sim uma causa primária e uma causa secundária. Deus move o homem de acordo com o mal que já habita dentro dele. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, no caso dos irmãos de José. O mal havia dentro do coração dos irmãos de José. Mas percebe que Deus não moveu eles para pecar, mas os moveu para agir. E tinha um propósito de Deus nisso. E é claro, o propósito de Deus sempre será bom e agradável. Percebe? Veja, por exemplo, o caso de o sol que aquece um corpo morto em estado de putrefação. Percebe que quando o sol aquece o corpo em estado de putrefação, o odor, o mau cheiro passa a exalar. Mas percebe que não foi a natureza do sol quem fez o mau cheiro exalar, mas a própria natureza do cadáver morto ali em estado de putrefação. O sol foi a causa primária. Mas percebe que não foi o sol quem gerou o mau cheiro. Mas o mau cheiro já existia ali naquele corpo em estado de putrefação. Então Deus usa a maldade do coração do homem para realizar propósitos definidos, eternos, específicos, que irá visar a glória do seu nome. Martim Lutero argumentava o seguinte: olha, é como um cavaleiro que anda sobre um
cavalo de 3 ou de 2 patas. O cavaleiro continuará sendo um bom cavaleiro, mas se ele cavalgar sobre um animal de 2 ou 3 patas, ele vai ter dificuldade para se locomover. Na verdade, ele quase nem vai sair do lugar. A culpa é do cavaleiro? Não. A culpa é do cavalo. É o cavaleiro que precisa consertar, arrumar as patas, curar o animal para que desta forma ele caminhe corretamente. Então Deus, ele atua dessa maneira na natureza humana. Antes da conversão, o homem por si só, por sua natureza depravada, ele pende para as coisas erradas. É Deus que precisa consertar o cavalo das 2 ou 3 patas. É Deus quem precisa afiar o machado para fazer corte correto. Lembra? E pós-conversão, é Deus também que é a causa primária. E o homem vai agir de acordo com a natureza em que ele tem. Por exemplo, antes da conversão, ele age já de acordo com essa natureza adâmica, corrompida pelo pecado. Pós-conversão, ele vai passar a agir de acordo com a sua nova natureza, com seu novo estilo de vida de conversão. Mas Deus não é autor do pecado e do mal, mas ele usa o pecado já existente dentro do coração do homem. Percebe? Precisamos atentar para isso. Eu espero tê-los ajudado, meus irmãos. Ok? Abraço.